Que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem depoimento já marcado para hoje, para partir das 9 da manhã, agora são 9h22. E não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal deve ouvir também o próprio coronel preso, Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-presidente, e também Júlio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Esses novos depoimentos são para o inquérito que apura o caso das joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita, e essa oitiva deve acontecer por videoconferência. Eles já foram, pelo menos Cid e Vieira, ouvidos em 5 de abril, assim como outros 8 envolvidos no caso, como o ex-presidente justamente Bolsonaro. Mas a Polícia Federal viu necessidade de ouvi-los novamente. Conosco por aqui, chegando agora para a nossa roda de discussão, seja bem-vindo, Cláudio Dantas, ao vivo de Brasília. O que se sabe até agora, Dantas, sobre essa operação e a Polícia Federal, que durante o governo Bolsonaro chegou a ser acusada de ser aparelhada por ele. Hoje em dia, atualmente no novo governo, sofreu mudanças de seus integrantes pelo atual governo. A PF, a corporação, pode ser considerada atualmente imparcial? Dantas, bom dia. Bom dia a todos do Jornal da Manhã, bom dia à nossa audiência. Olha, bom, a operação de hoje é uma operação que ela sai da caneta do Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes trouxe para si todas as investigações que envolvam o bolsonarismo, e elas são incluídas em algum daqueles inquéritos políticos abertos no Supremo. É o caso desta investigação, por exemplo, uma investigação que poderia estar correndo na primeira instância. Ela trata de manipulação de certificados de vacinação. Ela investiga os presos hoje, por exemplo, os 6 que tiveram a prisão preventiva decretada, nenhum deles tem foro especial, foro privilegiado. Então, em tese, essa investigação deveria correr lá na primeira instância. Mas corre no Supremo. Por quê? Porque, na interpretação do ministro Alexandre de Moraes, essa manipulação dos certificados de vacinação, ela está no mesmo mosto, né? Aí no mesmo molho cultural do bolsonarismo, do negacionismo científico, da tentativa de derrubada do poder, que é, vamos dizer assim, a tese macro que vem sendo trabalhada pelo Moraes nesses inquéritos. Então, essa investigação está no inquérito que apura a atuação de milícias digitais para a derrubada do Estado Democrático de Direito. Inclusive, é nesse mesmo inquérito que foi preso o Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB. A questão da independência da Polícia Federal, bom, a Polícia Federal ela está ali cumprindo ordem, cumprindo decisão judicial. Quando eu já tenho aí mais de 20 anos cobrindo operações da Polícia Federal, já vimos a PF sendo utilizada por diferentes governos, inclusive sendo utilizada politicamente. Mas, no âmbito geral, a polícia é a polícia judiciária, é uma polícia de Estado, e as investigações, quando elas conduzidas pela Polícia Federal, elas, no seu geral, aí, no âmbito geral, são investigações independentes, técnicas, profissionais. Nesse caso específico, a gente ainda não tem elementos, essa investigação está sob sigilo, a decisão do Alexandre de Moraes ainda não foi divulgada pelo Supremo, então fica muito difícil a gente fazer qualquer apreciação sobre, de fato, o que há de elementos que tenham aí sido utilizados pelo ministro para deflagrar a operação e para determinar essas buscas, inclusive na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a prisão dos seus ex-assessores. Ô Dantas, o que dizem suas fontes aí em Brasília? A expectativa para esse depoimento de Jair Bolsonaro, alguns aliados dele já se manifestando, por exemplo, Fábio Weingarten dizendo que está indo para Brasília para dar total apoio ao ex-presidente da República. Qual que deve ser o tom desse depoimento? Lembrando que os advogados de Jair Bolsonaro também estão indo para Brasília. Existem duas questões aí. Existe esse depoimento adicional aí do caso das joias, que me parece que é um depoimento menos preocupante para a defesa, porque ele está mais ou menos enquadrado já no âmbito tanto jurídico como da comunicação, da narrativa de defesa que foi construída pelos advogados e pelo ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Falei há pouco, antes dele embarcar, ele estava aí em São Paulo, está vindo junto com outros 2 advogados para cá, para Brasília, e aqui nós já temos um advogado assessorando a família. Mas teremos outro depoimento do Jair Bolsonaro no âmbito desta operação de hoje, porque há uma intimação
e isso é feito de forma absolutamente protocolar, né? Quando você tem buscas e apreensões e a prisão, esses alvos são ouvidos. Então, o Bolsonaro hoje teve de entregar o seu celular, a Michelle Bolsonaro também entregou o seu. Ele não entregou ainda as senhas de acesso, não tem obrigação de fazê-lo pela lei, porque não precisa aí, criar provas, né, contra si. Mas ele teve de entregar, os celulares foram apreendidos. Se a Polícia Federal avançar nessa investigação, independentemente do que ele fale ou deixe de falar na oitiva de hoje, esta investigação é a primeira que apreende o celular do ex-presidente. Se a polícia obtiver a quebra do sigilo desse celular, ela conseguirá elementos que podem ser utilizados pelo ministro Moraes para outras investigações, inclusive aquelas que já correm no TSE, relacionada à questão daquela audiência que ele fez com embaixadores na época da campanha, fazendo ali questionamentos sobre as urnas eletrônicas. E esta é a investigação que está mais avançada, que já tem manifestação do Ministério Público pedindo a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro. Nós temos várias outras investigações abertas e, naturalmente, com essa apreensão do celular, se abre aí a possibilidade, uma vez que a polícia tem acesso a essas mensagens, aos registros de chamadas, eles podem conseguir, o ministro Alexandre de Moraes pode conseguir elementos para avançar nos outros inquéritos. Então, talvez seja essa a grande novidade dessa investigação, o quanto ela consegue avançar no sentido de materializar acusações. Claro, a PF ainda não conseguiu esse acesso, mas uma vez que obtenha esse acesso, aí a gente vai ter, muito provavelmente vamos ter desdobramentos aí que podem talvez complicar aí a situação do ex-presidente. E rapidamente, você que tem vasta experiência no cenário político, Dantas, o quanto acha que opositores de Bolsonaro podem explorar essa notícia, essa operação de hoje, para tentar crescer politicamente? Naturalmente, e olha que essa operação vem depois de uma derrota do governo, uma derrota flagrosa do governo ontem com a retirada de pauta daquele PL da censura, o PL das fake news. Era uma das grandes bandeiras do governo. O ministro Flávio Dino deu coletiva, utilizou aí a Secretaria de Defesa do Consumidor contra o Google. Então a gente vem acompanhando esses desdobramentos, mas em função da grande mobilização da oposição, até mesmo de gente de partidos que integram ali de alguma maneira a base do governo, como União Brasil, que se posicionaram absolutamente contra a aprovação do PL. Nós tivemos então aí uma derrota muito grande do governo ontem. O governo terminou o dia derrotado e agora começa o dia com uma notícia, né? Uma notícia que é forte. Essa investigação de hoje é uma notícia absolutamente forte que, de alguma maneira, ela se sobrepõe ao que aconteceu ontem. Então, hoje era para ser um dia de repercussão. Do ponto de vista político, hoje seria um dia de mais desgaste do governo e de mais avanço, né, da oposição e talvez até de enfraquecimento também das gestões do Arthur Lira lá na Câmara. Em função dessa operação de hoje, tudo mudou, o jogo mudou. A imprensa vai se dedicar o dia inteiro a essa investigação, aos alvos da investigação, ao ex-presidente, e isso fragiliza essa liderança do Bolsonaro. Só que eu queria fazer uma ressalva aqui, porque o que aconteceu ontem não foi uma vitória do bolsonarismo, né? Embora o bolsonarismo tenha pegado carona aí na derrota do governo. Ontem foi uma vitória da democracia, foi uma vitória das forças democráticas que se colocaram de forma clara contra qualquer tipo de arbítrio, qualquer tipo de censura. Então é bom que a gente deixe isso bem claro, mas é por aí. Vamos acompanhar os desdobramentos hoje. Ok, Dantas, a gente continua te acompanhando na programação da Jovem Pan ao longo do dia com as análises, as avaliações sobre essa nova operação. Bom dia de trabalho para você, até mais tarde. E a gente tem o chamado da repórter Catiúcia Sotomayor trazendo as últimas informações da capital federal. Catiúcia.
Zé Tiago, só para lembrar que a operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF dentro do inquérito das milícias digitais, o que dá ao Supremo jurisdição sobre militares. Como crime contra o Estado Democrático de Direito é competência do STF, os militares podem ser presos preventivamente, segundo o dispositivo do Código do Processo Penal Militar, que autoriza a prisão preventiva. Mas é bom adicionar à competência do STF um destaque. Na hierarquia do Judiciário, o Supremo está acima da Justiça Militar, cujo órgão de cúpula é o Superior Tribunal Militar. Daí, independentemente da natureza do crime eventualmente praticado por um militar, se for um crime comum ou um crime militar, ele pode ser processado pelo Supremo diante dessa competência. E a jurisdição foi firmada no inquérito das milícias digitais, classificada como universal por diversos juristas. A gente lembra que a investigação apura se os cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, de familiares dele, de ajudantes, foram adulterados com informações sobre a vacina da Covid-19 para permitir a entrada do grupo nos Estados Unidos e sustentar o discurso ideológico anti-vacina, segundo a PF. Seriam crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informações e até corrupção de menores. Os policiais apreenderam os celulares do ex-presidente e da esposa dele, como a gente falou aqui. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, entregou a senha. O ex-presidente Bolsonaro não entregou, mas é preciso reforçar, como o Dantas acabou de citar, ninguém é obrigado a fornecer senhas de celular, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Jair Bolsonaro foi intimado, deve prestar depoimento na Polícia Federal ainda hoje. Ele não é alvo de mandado de prisão preventiva, mas a polícia esteve na casa dele no condomínio Jardim Botânico, onde o ex-presidente mora desde que voltou dos Estados Unidos, para cumprir mandado de busca e apreensão. A gente também já disse, os advogados do presidente chegam de São Paulo daqui a pouco para acompanhar esse depoimento, essa oitiva na Polícia Federal, e a operação apura se os cartões de vacinação, então, foram adulterados com informações que permitiriam a entrada do grupo nos Estados Unidos e também, reforçando, então, sustentariam o discurso ideológico contrário à vacinação. São 16 mandados de busca, 6 de prisão aqui e no Rio de Janeiro. E 6 pessoas já estão presas. 4 no Distrito Federal, 2 no Rio. E entre os presos estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e 2 seguranças, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele estava na presidência. A denúncia é que os cartões de Bolsonaro, da filha e do ajudante de ordem da família dele teriam sido falsificados, então, no sistema do Ministério da Saúde para garantir a entrada da comitiva, e se analisa se a ex-primeira-dama também teria passado por esse processo. A inclusão dos dados falsos teria acontecido entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. Só para concluir, no início de abril, Cid foi ouvido pela Polícia Federal no inquérito que apura o caso das joias sauditas envolvendo Bolsonaro, e o tenente-coronel tinha sido convocado para um novo depoimento, que estava marcado para hoje, às 9 da manhã. Catiúcia Sotomayor com as últimas informações de Brasília. Daqui a pouco você volta com mais detalhes sobre essa operação. A qualquer momento a gente tem novas informações. E daqui a pouco também mais um giro com a Amanda e com o Beraldo para falar sobre a operação. Agora são 9h35. Repita. 9h35. A gente segue por aqui falando sobre a operação que acontece em Brasília e também no Rio de Janeiro. São 16 mandados de busca e apreensão, como disse a Catiúcia Sotomayor, e 6 mandados de prisão preventiva que já foram cumpridos. Entre eles, o de Mauro Cid, a gente vê aqui as imagens do militar, que deve inclusive também prestar depoimento hoje à PF de forma virtual com relação ao caso da chegada dos presentes das joias trazidas da Arábia Saudita ao governo Bolsonaro, um presente ao Brasil. O tenente-coronel e filho de general Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tinha uma função de assistência direta ao ex-presidente, inclusive para assuntos pessoais. É um oficial com mais de 20 anos de exército e foi alçado ao posto pouco antes da posse de Bolsonaro, que aconteceu em 2018. Ele concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras
Negras no ano 2000 e também foi instrutor da própria academia. Fez os principais cursos da carreira militar, como a Escola de Comando Estado-Maior, sempre ficando entre os melhores da turma, como a gente recebe nas informações iniciais. Em 2018, Mauro Cid estava pronto para assumir uma função nos Estados Unidos quando foi designado para ser ajudante de ordens de Bolsonaro e toma posse, então, em janeiro de 2019. A gente segue acompanhando os desdobramentos da operação desta manhã e, claro, também os depoimentos que acontecem agora também nesse período mais cedo em Brasília, com a participação, mais uma vez, depoimento também do ex-presidente Bolsonaro nesse caso. Pois é, e passando alguns nomes envolvidos nessa operação de hoje, as prisões: Coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, militar do Exército Sérgio Cordeiro e também o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Agora, em relação aos mandados de busca e apreensão, são 17 os alvos: Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, Gabriela Santiago Ribeiro Cid, Luiz Marcos dos Reis, são as pessoas que foram alvo de busca e apreensão. Algumas foram presas no caso de Mauro Cid. Farley Vinícius Alcântara, Eduardo Crespo Alves, Ailton Gonçalves Moraes Barros, João Carlos de Souza Brecha, Max Guilherme Machado de Moura, Sérgio Rocha Cordeiro. O 12º é Marcelo Costa Câmara, ainda Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, Marcelo Fernandes de Holanda, Marcelo Moraes Siciliano, Camila Paulino Alves e Gutenberg Reis de Oliveira.